Em reverência à palavra, peço que você abra a sua Bíblia com muito amor, no Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo 12. O número está muito lindo, vocês estão muito bonitos hoje. Deus abençoe. João capítulo 12, versículo 12. Vamos fazer uma leitura alternada, tá bom? No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, e achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizera. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que fizera este sinal. Todos disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Senhor, Rei dos reis, absoluto de todas as nações, sobre um jumentinho, filho de jumenta, tu entrastes em Jerusalém para revelar a tua glória a partir do Calvário. E hoje aqui está a comunidade em expedicionários, celebrando o teu reino, a tua soberania, a tua grandeza, a tua excelência. Pedimos-te, ó Deus, que o Senhor perceba em nós uma adoração sincera e não uma adoração daquela multidão. Nós não queremos te ofertar ramos, nós não queremos colocar roupa na rua, nós não queremos colocar roupa sobre o animal para que tu montes e 5 dias depois está negando o teu nome. Nós queremos te adorar nesta noite. E que em cada dia das nossas vidas o teu nome seja glorificado e a adoração seja confirmada nas nossas escolhas, em nome de Jesus. Podeis sentar. Evangelho de João possui 28 capítulos. Até o capítulo de número 11... você tem um registro dos milagres. Do capítulo 12 até o último capítulo, o Evangelho conta a história da última semana de Jesus. O Evangelho transporta Cristo para o madeiro. E João gasta mais tempo falando do evento cruz do que do ministério. João passa mais versículos e capítulos dedicados ao Calvário do que aos milagres revelados pelo poderio de Cristo. Conclui-se a etapa dos milagres. Maria adora o Cristo. Uma multidão o segue por causa de Lázaro, impactada, porque o Lázaro ressuscitara e ele era a prova cabal do poder do Cristo. E essa multidão que segue a Jesus, vai a Jerusalém. Quando lemos o texto em Marcos, Marcos vai nos dizer
que Jesus ordena que 2 discípulos se conduzam à frente e, chegando próximo de uma aldeia, entrem próximo de uma casa onde eles verão um animal amarrado. E quando o dono do animal perguntar: para que é este animal? O Senhor precisa dele. E aqueles 2 discípulos pegaram o jumentinho e levaram até Jesus. Quando você lê Reis, Salomão, quando foi entrar na entrada triunfal, ele estava montado numa mula. A mula era um dos animais portentosos da época, era a Ferrari da época, né? E aí Jesus entra montado no jumentinho, né? Nunca ninguém tinha montado, né? Inclusive um irmão orando disse que queria um carro 0 km, que Jesus andou no jumentinho 0 km. Atribulado, né? Tem nada a ver uma coisa com outra, né? A oração estranha. E Jesus entra em Jerusalém. E por que ele entra em Jerusalém? Porque há todo um simbolismo nesta entrada. Porque Jesus estava instaurando o reino, e esse reino era um reino perfeito, perpétuo, um reino sem fim, eterno, invisível, um reino do imortal. Só que cada rei, quando saía para o fragor da batalha, ao retornar à cidade, ele tinha sua entrada triunfal. À frente se preparavam os arautos, que tocavam as trombetas para receber o cortejo do rei. Logo depois vinha o rei, a posteriori os generais, e então toda a guarnição de soldados, e também os escravos que haviam sido capturados em guerra. Na porta da cidade ficavam os profetas e sacerdotes, e eles ficavam lá como um símbolo da espiritualidade daquela cidade, abençoando o rei que chegava vivo. E quando o rei entrava na cidade, ele entrava na cidade após vencer a batalha. Jesus, ele faz algo extremamente diferente. Mas quando a gente vai observar nas entrelinhas, a gente percebe que Jesus, ele se apresenta com todos esses simbolismos. Ele vem montado, e se vem montado, isso descreve que ele é autoridade. E ele vem montado sobre um jumentinho, e não era por qualquer coisa, é por causa de Zacarias 9:9. Quando Zacarias 9:9 profetiza: alegra-te, Sião, rejubila-te, porque o teu rei vem. Ele vem justo e ele vem salvador, montado sobre um jumentinho, filho de jumenta. Você vai para Deuteronômio 33, a escritura diz que o nosso Deus cavalga sobre as nuvens a teu favor. Naquele dia Jesus estava montado sobre um jumentinho. O Deus que cavalga as nuvens estava montado sobre um jumentinho. Ou seja, obviamente nas nuvens é bem mais confortável. Então ele estava no lugar mais desconfortável, mas ele estava montado no jumentinho também a teu favor. O propósito era o mesmo. E ele entra em Jerusalém. E você pode perguntar: mas se eram necessários reis, se eram necessários os sacerdotes, se eram necessários os generais, se eram necessários os profetas, se eram necessários os arautos, por que não havia nada disso? O que tinha eram pessoas que tiravam parte da vestimenta para cobrir, para que Jesus sentasse de forma mais confortável, pessoas que jogavam ramos de oliveira e muitos galhos de árvore, e cantavam Hosana, aquele que estava montado sobre o jumentinho. Não era necessário, irmãos, a presença de generais,
Porque o que estava montado sobre o jumentinho é o general que nunca perdeu batalhas. Não precisava da presença de profetas, porque o que estava montado sobre o jumentinho é o único que disse: assim diz o Senhor. Mas é também o único que pôde dizer: na verdade vos digo. Todos os demais profetas ali, Eliseu, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias, todos só podiam dizer: assim diz o Senhor. Jesus disse: assim diz o Senhor, e ele disse: em verdade eu vos digo, porque ele não é apenas profeta, ele é o próprio Deus encarnado e bendito. O que estava montado sobre o jumentinho é sacerdote, e por ser sacerdote ele pode falar do homem sobre Deus como ninguém, porque é Deus, e ele pode interceder diante do Pai como ninguém, porque ele é homem. Bendito seja o nome de Jesus. Ele é sacerdote. Ele também é arauto, mas ele não é alguém que toca um som para preparar o cortejo. Ele é a própria palavra, ele é a própria Escritura, ele é o Logos de Deus. E por fim ele é rei absoluto. E Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: ao Deus invisível e imortal seja toda a honra e toda a glória para sempre. Isso é Cristo. Portanto, a entrada nupcial prefigura Cristo Jesus assumindo todas estas funções. Lá estava o rei, lá estava o profeta, lá estava o sacerdote, lá estava o general e lá estava o arauto. Numa única pessoa, numa perfeita pessoa. E o seu reino era um reino simples, singelo. Não haviam barulhos altissonantes. O objetivo do seu reino não era apresentar a pomposidade, a grandeza. Ele já era grande por si só. O objetivo do seu reino era trabalhar os tesouros do coração humano. O objetivo do seu reino era colocar riqueza na alma de cada ser humano que adentrar neste reino. Riquezas que não podem ser tangíveis. E aí a primeira coisa que nós temos nessa noite é a presença de um rei. Diga comigo, um rei. A segunda coisa que nós temos é um domínio. Nós vamos falar sobre a instauração do reino. Para você ter reino, você tem que ter rei, mas tem que ter domínio. E o domínio é a área geográfica na qual aquele rei ordena sobre. Para a gente entender o domínio, a gente tem que ir para Daniel, capítulo 2 e 7. Você vai ver dois sonhos lá em Daniel. Um sonho de uma estátua enorme que tirou o sono do rei. E a escritura diz que essa estátua tinha cabeça de ouro, peitos de prata, a parte da cintura de cobre e bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. No outro sonho, registrado ainda em Daniel, a escritura diz que a cabeça de ouro é representada por um animal, um leão com asa de águia. O peitoral de prata é representado por um outro animal, o urso. A cintura é representada por um outro animal, o leopardo. E as pernas e pés é representado por outro animal que a escritura chama de terrível animal, indescritível, não conhecido. A cabeça representa o reino da Babilônia, grandioso, portentoso, rei de reis. Por que a águia e por que o leão? Por que o leão com asas de águia? Porque o leão é o maior dentre os animais selvagens, e a águia é a maior entre as aves de rapina. E o reino da Babilônia
foi o maior até então. O segundo reino é representado pelo urso, porque o Império Medo-Persa, e esse é o império representado pelo peitoral, é um império forte. O terceiro reino é representado pelo leopardo, Alexandre o Grande, Império Greco-Macedônico. O Império Grego-Macedônico é um império representado pelo leopardo, porque o leopardo é veloz. E com 30 anos de idade, Alexandre o Grande já havia dominado o mundo todo. E o quarto reino é o reino que representa Roma. O animal é terrível, falando-nos da violência romana, da brutalidade e animalidade com que Roma trata aqueles que são aprisionados em guerra. E a mistura do ferro e do barro fala da impureza moral de Roma. São 4 reinos e uma grande estátua. Só quando você lê Daniel 2, a escritura diz: de repente viu-se uma pedra, e essa pedra foi cortada sem mão, ou seja, sem a atuação humana. Jesus nasceu de uma virgem, glória a Jesus. E essa pedra pega no barro e dissipa o barro, pega no ferro e dissipa o ferro, pega na prata e dissipa a prata, pega no bronze e dissipa o bronze, e quando chega no ouro, destrói o ouro. E o profeta Daniel então diz: o reino desta pedra nunca terá fim. É um paradoxo enorme, porque servir a Jesus é viver o paradoxo. Porque, irmãos, o animal que Babilônia escolheu, sinceramente, irmão, você já viu o time de basquetebol? Eles escolhem o quê? Búfalo, né? Serpente. Você já viu algum time de futebol eles escolherem um cordeiro? Cordeiro não é símbolo não, irmão, porque cordeiro é frágil demais. Estranho, né? As coisas desse reino são estranhas mesmo. Glória a Deus. Porque se um leão se aproximar de um cordeiro, ele dilacera, um urso dilacera, um leopardo dilacera, e o animal terrível de Roma, eu não sei nem o que dizer. Mas quando perguntaram para o Eterno qual animal representaria o seu reino, ele disse: não vai ser leão, não vai ser águia, não vai ser urso, não vai ser leopardo, vai ser cordeiro. Mas e aí? O cordeiro não tem rapidez, cordeiro não tem força, cordeiro não tem agilidade, cordeiro não tem capacidade de voar. E aí? Não, ele não vai vencer pela força, ele não vai vencer pela agilidade, ele não vai vencer pela rapidez, ele vai vencer pela morte, ele vai vencer pelo sangue. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele reina absolutamente sobre todas as coisas, e está aqui nesta noite para dizer para você: você faz parte do reino, você agora é parte da estrutura do reino que ele pensou. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Todos nós vamos ler esse texto, e eu pediria que todos os irmãos e irmãs abrissem a Bíblia. Pastor, eu queria saber qual é o domínio do reino de Jesus. Apocalipse capítulo de número 5, versículos 12 e 13, a Bíblia diz assim: que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e glória e ações de graças. Disse João: e ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nelas há, dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões
prostravam-se e adoravam ao que vive para sempre. NPK 6198 está obstruindo uma garagem. NPK é um Corsa preto. Corsa preto. Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é interessante essa passagem bíblica, porque esse texto de Apocalipse 5 é um culto. É um culto. E João está chorando, desesperado. Um ancião de dia se aproxima e diz: João, por que você está chorando? Ele diz: eu estou chorando porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Não chores, eis o leão da tribo de Judá. E quando João olha, João vê o Cordeiro. E ele então começa a adorar o Cordeiro. O Cordeiro então toma, a Bíblia diz que ele toma da mão do anjo o livro, desata os selos. E quando ele desata os selos, miríades e miríades de anjos invadem o ambiente. Os anciões prostram-se e colocam uma coroa diante do Cordeiro. E então começa o mais extraordinário hino que já se registrou na história. Esse hino, irmãos, é o hino do arrebatamento da igreja. Sem ensaio e sem lembrar que você um dia decorou, você vai cantar esse hino. E a Bíblia diz que todas as coisas, a Bíblia usa o termo coisa, irmãos. Todas as coisas que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Não é só ser vivente. O mar vai declarar que Ele é Deus. Os montes e os outeiros vão declarar seu senhorio. As árvores do campo, as folhas secas, os peixes declararão. Tudo vai declarar que Ele reina absoluto sobre todas as coisas. Pastor, hoje o senhor vai falar sobre o céu, sobre a beleza do céu? Não apenas. Hoje eu vou falar com você sobre o reino de Deus que foi instaurado antes da fundação do mundo. Deus, na sua presciência, já instaura o seu reino antes de todas as coisas. Quando os fundamentos da terra ainda estavam sendo postos, o Cordeiro de Deus já estava morto. Porque Deus declara o fim desde o princípio. E Ele não está limitado ao tempo e ao espaço como nós. Ele está no eterno agora. Esse é o Deus desta igreja. E esse reino, ele é conquistado no Calvário. A partir do meigo nazareno. A partir da angústia e da dor do meigo nazareno, este reino é conquistado no Calvário. E o Cristo de Deus está, nesse capítulo, caminhando em direção a esse reino, nos ensinando qual é o passo que Ele dá, qual é o passo que Ele está disposto a dar. E aí tem algo que eu queria que os irmãos percebessem, que eu considero ser uma das coisas mais belas dessa passagem. Quando um rei entrava de forma triunfal, de forma triunfante na cidade, na sua capital, e ele sempre escolhia a capital, o rei entrava após vencer uma batalha. Diga comigo, o rei entrava após vencer uma batalha. Jesus fez algo totalmente diferente, porque o reino de Deus é um paradoxo. Jesus entrou de forma triunfal, não porque tinha vencido uma batalha. Jesus entrou para enfrentar a batalha. Olha que coisa linda. E o que é mais interessante é que ele está celebrando a vitória antes de começar a batalha. Você está entendendo? Você está percebendo isso? Antes de começar, ele já está dizendo: meu povo, celebrem, cantem, adorem, porque antes de entrar na batalha eu já sou vitorioso. Ele é vitorioso antes da batalha começar. Então comece a alegrar o seu coração nessa noite. Se você veio para cá atribulado, achando que vai sucumbir, antes de você enfrentar o que você está enfrentando, Deus já te fez vitorioso, porque você está nele, e Ele cuida da sua casa, cuida da sua vida. Portanto, celebra a igreja, adora a igreja. O Deus que vence todas as batalhas está nesse lugar. Não, mas
é importante eu perceber alguma resposta para celebrar. Não, não, não. O rei é rei, independente da circunstância. Ele conhece as tuas dores. Ele sonda o teu coração nessa noite. Bendito seja o nome de Jesus. E aí eles adoram, eles celebram. O microfone agora ficou ruim aqui. Me arranje outro aí em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui esse verde. Glória a Deus, glória a Deus. Bênção de Deus. O rei, ele precisa, quando entra na cidade, isso era repetido em todas as entradas triunfais, o rei, ele precisa celebrar, e geralmente ele o faz no palácio. Eu disse isso na quinta passada. O palácio do rei é a casa mais importante do reino. Geralmente a casa mais alta. Em Jerusalém, se você chegar lá, a casa de Davi é a mais alta. Casa mais alta. Por isso que do alpendre ele vê Batseba se banhando, porque ele tinha visão para a cidade toda a partir de sua casa. E foi a derrocada e o problema grande na vida de Davi. Mas essa casa é a casa mais fortificada, porque é na casa do rei, no palácio, onde se guardam os maiores tesouros do palácio. Se o inimigo conseguisse infiltrar na casa do rei, no palácio real, ele com certeza toma toda a cidade. As guarnições do palácio não são as mesmas da porta. Os cuidados com o palácio são redobrados, porque ali está a glória, ali dormita a glória do reino. O rei é a glória do reino, e as riquezas do rei estão naquele lugar. Todo rei, quando entrava na cidade, ia direto para o palácio, para guardar os despojos de guerra, e depois dividir com o povo, quando o rei era um rei justo. Mas quando Jesus entra, Marcos diz que ele vai para o templo. Por que ele vai para o templo? Porque o templo é o símbolo da casa de Deus. E Jesus está dizendo: eu estou indo para o palácio do meu reino, porque o meu reino é espiritual. É por isso que você começa a entender porque que Jesus pegou o alzorrague, o chicote, e desceu o aço. Porque a gente fica dizendo: será que Jesus estava querendo proteger os sacrifícios de cordeiro? Não, irmãos, porque ele é o pleno, perfeito e único sacrifício. Jesus estava nos ensinando um princípio. Onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. E nós precisamos guardar o lugar do tesouro. Jesus estava limpando o lugar do tesouro. E o lugar do tesouro era o templo, ainda que de forma figurada. Era a casa de Deus no antigo Israel. Representava o lugar onde Deus falava com o povo. Só que esse lugar estava minado por comerciantes. O inimigo havia adentrado esse espaço, e já não havia mais beleza, já não havia mais santidade, já não havia mais pureza. Mamon era o Deus celebrado naquele lugar. E o tesouro da casa de Davi está em baús. Você pode tocá-los, mas o tesouro do templo você não pode tocar, porque o tesouro do templo é a presença de Deus.
E se a gente permite que entre no templo inimigos que trazem aquilo que não é agradável ao templo, a casa fica dispersa. O rei está entrando nesta noite. Salmo de número 46, a Bíblia diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O que o salmista está dizendo é que nós somos casa de Deus. E quando você reúne várias casas, o que é que você tem? Várias casas reunidas no mesmo lugar é o quê, irmãos? É uma cidade, sim ou não? O salmista está dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade. E por que a cidade é de Deus? Porque as casas são lugares onde Deus habita. Então hoje nós estamos numa cidade. E existem várias casas aqui. O triunfante rei está entrando nesta cidade. Quantas portas ele vai encontrar abertas? Quantas portas ele vai precisar entrar e vai precisar demover com alzorrague alguma coisa que não tenha agradado a ele? Uma coisa eu sei: o rei que reordena a nossa história está nesse lugar. O rei que reordena a nossa casa está nesse lugar. E eu não tenho direito de fazer com a minha vida o que eu quero, porque a minha vida não é mais minha. A vida que agora vivo, vivo-a no Filho de Deus. A minha vida pertence a Ele, eu entreguei a Ele. Eu preciso devolver a Ele. Portanto, nessa noite, entregue o seu caminho ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, entregue a sua casa ao Senhor. Permita que o Senhor faça a limpeza necessária, a restauração necessária, porque Deus deseja transformar a tua vida num ambiente de adoração, porque Deus deseja limpar a casa, porque Deus deseja assumir a capitania da tua vida. Glória a Jesus! Porque Ele deseja reinar em cada ambiente da tua vida como absoluto Senhor. Porque Ele deseja voltar a direcionar a sua casa. Tantas coisas estamos fazendo sem consultá-lo, irmãos. E aí depois que a gente quebra a cara, a gente diz: Senhor, não deu certo, mas eu pensei que era de Deus. E por que a gente pensou que era de Deus? Ora, não parece que é de Deus não, irmãos. Traz o cordeirinho para vender no pátio do templo. Aí as pessoas não precisam ter o trabalho de carregar o cordeiro. E aí a gente consegue negociar. Basta trazer um cordeirinho bonito. Aparentemente é interessante. Vamos ajudar uma família que está precisando. E aí ajuda a família. E aí de alguma forma a gente vai transformando todo esse ambiente. As pessoas não precisam mais trazer os animais, não precisam mais trazer os cordeiros. E aí eles vão transformando a religião, eles vão transformando a ordenança, aquilo que Deus havia deixado claro na lei. E aí eles vão dizendo simplesmente: Senhor, nós temos uma forma melhor, o Senhor errou, na verdade não era daquele jeito, não era daquele jeito. Quantos cordeirinhos a gente está criando, irmãos? Quantas gaiolinhas de pássaro a gente está colocando no recôndito da nossa alma? Quantos sótãos cheios de rapinas e de lixo a gente mantém dentro do nosso coração? Quantos anos de vida nós estamos na igreja e ainda não nos percebemos parte do reino? Quanto tempo nós estamos neste lugar e nós não sentimos a invasão do rei entrando na nossa casa? A gente celebra porque o rei vem, a gente sabe que ele está presente, mas a gente não percebe que o rei entrou na nossa casa. E o rei, Cristo, absoluto Senhor, Ele deseja entrar em cada casa aqui nesta noite. Ele não se importa se a taberna está tensa, se não está bem limpa, se é um palacete. Ele não se importa se as coisas dentro da casa estão organizadas. Ele quer entrar e Ele quer organizar. Ele quer ser rei. Ele quer dominar. Ele quer te abençoar. Ele quer ser o teu Senhor.
Ele quer dirigir a sua vida, Ele quer te devolver a capacidade de percebê-lo, porque Ele é vivo, Ele está vivo, Ele fala, Ele dirige, Ele ordena, Ele te comprou, Ele pagou por você, você pertence a Ele é o teu Deus. Simplesmente por isso, porque Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Só que existem casas que deixam Jesus de fora. Eis que estou à tua porta e bato. Irmão, quem está batendo na porta está onde? Está fora. Ele está com lanche na mão, irmãos. Ele está com a ceia na mão. Glória a Jesus. Querendo fazer festa. E a porta fechada. Só que essa porta não se fecha da noite para o dia. A gente vai fechando aos poucos. A gente vai postergando a oração. A gente vai deixando para ler a Bíblia no culto. Senhor, eu estou muito cansado. Aquele pastor faz uma leitura alternada assim de 20 versículos. E a gente ainda tem que ficar em pé. Ô pastor atribulado. Aí quando termino de ler, desatualizei minha leitura de hoje. Oh irmãos, estou lendo um texto de um pastor que passou 26 anos pastoreando uma igreja multilingüe com 70 línguas. 70 línguas diferentes. Imagine pastorear uma igreja dessa. Você pastoreia uma igreja com gente do mesmo bairro. E tem dia que as ovelhas estão batendo a cabecinha uma na outra assim, né? Você imagine 70 etnias dentro de uma comunidade. E ele pastoreando e achando que estava tudo bem, pregando todo dia e toda noite, e evangelizando, e a igreja explodindo e crescendo, e ele, maravilha. Aí ele descansou, viu que estava tão bom que não precisava mais orar, não precisava mais ter um devocional com Deus. Não precisava mais ouvir a voz de Deus, afinal de contas ele já tinha tanta experiência. Tomava as decisões e sempre dava certo. No único mês a igreja rachou no meio. O vice-presidente levou mais da metade da igreja. Ele ficou atribulado. Ele disse: e agora? Aí ele se viu em angústia. Quando ele chegou em casa, a esposa dele disse: meu filho, a partir de domingo eu estou congregando na outra igreja. Um negócio atribulado. A própria esposa. Aí ele foi procurar ajuda, foi conversar com o pastor. O pastor disse para ele: meu filho, quanto tempo você passa com Deus? Aí ele disse: como é que você faz sua leitura? Aí ele disse: como é que você desenvolve seu ministério? Aí ele disse, quando ele terminou, ele disse: meu filho, você precisa ser crente primeiro para ser pastor. Você ainda não é nem crente. Agora, se você quiser ser crente, eu lhe ajudo. Tem um caminho. Aí ele começou a ser mentoreado por esse pastor. Com 70 anos de idade, ele escreveu o livro, aproximadamente 70 anos. E ele disse: quem dera se eu tivesse 30 anos, lendo este texto, eu teria feito diferente. Eu teria feito diferente. Porque às vezes, irmãos, nós perdemos Deus dentro da igreja. Porque às vezes nós estamos tão preocupados em cuidar das pessoas, e a gente não cuida da nossa própria vida. Porque às vezes a liderança está preocupada em ver o ministério crescer, mas está distante do filho ou dos filhos em casa. Porque às vezes o conselheiro de casais está trabalhando para conciliar os relacionamentos, mas ele não tem um dia para brincar com a esposa em casa, para conversar, para jogar a conversa fora. Esse livro, irmãos, chegou nas minhas mãos como um ato de Deus.
preventivo. Porque Deus tem feito coisas lindas nesta comunidade. Eu digo para os irmãos que de vez em quando o diabo sopra no coração, tanto no meu coração quanto no coração de algumas lideranças: você está fazendo um grande trabalho. E o diabo faz isso e faz com perfeição. E aí a liderança começa a pensar que ele faz alguma coisa. Coitado, pobre coitado, miserável. É o que somos. Na hora que eu peguei no texto, que eu li o 2º capítulo, eu liguei para uns 30 pastores e desfiz todas as agendas. Tem um monte de pastor intrigado de mim, com raiva aí. Cheguei em casa assim: meu filho, o que foi que houve? Você está sem pregação em setembro? Aí eu digo: setembro vai ser só amor. Glória a Jesus. Só avivamento. E vou brincar de moeba com a Milena. E nós teremos um dia de folga nessa igreja. Ninguém vai ensaiar, ninguém vai vir estudar a Bíblia, ninguém vai: não, pastor, a gente vem orar. Não, não precisa, não precisa. Nós vamos para casa, ficar com os nossos. Porque não existe saúde cuidando dos aspectos da espiritualidade se a gente deixa de lado as questões da humanidade. Nós somos humanos. A gente precisa sorrir, a gente precisa brincar, a gente precisa cantar, a gente precisa viver. Enquanto a gente fica cuidando das coisas dentro do templo, o pátio do templo fica cheio de imundícia. Enquanto a gente fica dentro do templo celebrando, matando o cordeiro 3 horas, o sangue escorrendo, cumprindo a liturgia, preocupado em estar presente nos cultos, a maldição vai campeando na nossa casa. O Cristo de Deus, por sua graça e misericórdia, vai fazer restauração e limpeza na nossa vida, e a gente vai viver de forma equilibrada, para que o Senhor seja glorificado nas nossas famílias. Você sabe quantas vezes eu preguei semana passada? 7 vezes. Está certo, irmãos, isso? Não está. E aí na 7ª vez esse livro caiu no meu colo. Quando eu li, pensa no soco no estômago. E ele ainda disse assim: quando eu percebi isso, eu tinha 35 anos de idade. Meu Jesus, a minha idade. E ele ainda disse mais: estava no 6º ano pastoreando a igreja. Eu digo: Jesus, 6 anos pastoreando. Antes de morrer eu vou tomar providência. E ele fala de todo um processo de morte, que a ilusão da quantidade encantou o coração. Deus não se encanta com quantidade, irmãos. Deus não se encanta com louvores. Ó, irmão, Deus não se encanta com louvores. Não. Jesus entrando, uma multidão atrás dele, começaram a tirar parte da roupa e colocar no chão para o jumentinho pisar. Senhor, o Senhor vai entrando. Aí pegaram ramos, folhas, galhos, iam colocando, e a multidão: hosana nas alturas, hosana nas alturas, hosana nas alturas. 5 dias depois, a mesma multidão estava dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Só a mesma, não era outra. Por isso eu quero dizer para você nesta noite: no reino de Deus, aquilo que você faz não é nada comparado àquilo que você é. Nós não somos fazeres humanos, nós somos seres humanos. E Deus vai trabalhar naquilo que a gente é nessa igreja, para que a gente seja para os filhos e para a esposa o mesmo que a gente é para o irmão aqui neste lugar, o mesmo que a gente é para o patrão lá no trabalho, o mesmo que a gente é para o professor na faculdade, e o mesmo que a gente é na presença de Deus. Esse é o propósito, irmãos. Esse é o propósito, porque senão a gente entrega
algumas vestes e acha que o tributo que a gente está pagando está aplacando a ira de Deus. Estamos devolvendo o dízimo e a oferta, está tudo bem. Nós temos que fazer isso porque o rei é rei também das nossas finanças. Mas não para aplacar. Deixa eu trazer uma palavra de Deus para você nessa noite. Deus não quer que você desfaça de vestimentas para colocar no solo, para que o jumentinho passe e ele perceba que você está se desprendendo de algumas coisas por ele. Não. Não quer saber desse tipo de roupa, não. O rei quer saber se a sua roupa está branca. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes 9, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O rei deste reino não quer saber se você tem alguns galhos de folha, alguns ramos de palmeira. Não, gente, olha, se tem uma coisa que não impressiona Jesus, é galho. Quando ele chegou na figueira, ele disse: só tem galho, só. Serve para nada. Quando ele olhou para Adão, Adão estava tentando se esconder de trás de galho. Tem que ter fruto. O problema é que você só está oferecendo ramos, só a pompa. Irmão, você sabe o que é o ramo? É a presença no culto. Pode olhar, pastor, estou em todo culto. Pode olhar, pastor, não falta uma escola. Pode olhar, pastor, na oração sou o primeiro a chegar e sou quem fala em mistério mais alto. Isso é ramo. Deus está procurando frutos nesta noite. E quantos frutos eu estou predisposto a produzir? A única coisa que Deus exige de você é que você produza na proporção que você recebe. Só isso. Deus não exige que você faça nada além daquilo que Ele já te entregou. Ele já te deu capacidade. Ele já colocou nos teus lábios a palavra necessária. Ele já colocou no seu coração os poemas necessários. Você só tem que escrevê-los. Você só tem que produzir. Você só tem que celebrar a Deus com o dom que Ele te deu. Porque tens dons de Deus, mas está tão ocupada que não tem tempo para desenvolver esse dom. Por isso hoje, a palavra de Deus para nós: diminua a velocidade e se encontre com Cristo de Deus. Diminua a velocidade da vida e abrace o Espírito de Deus que está à disposição de todo aquele que crê. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor nos seguirão. Aí tem gente que corre tanto que a misericórdia fica correndo e ele correndo na frente. Ele correndo e ele correndo na frente. A misericórdia seguindo e ele correndo na frente. Irmão, pare em nome de Jesus. Quando você parar, a misericórdia vai te agarrar, vai te abraçar. Você vai ser restaurado e a presença de Deus vai inundar a sua vida. Agora a gente vive correndo. Pastor, é porque o senhor não sabe o que eu tenho que fazer lá em casa. Eu tenho que sustentar 20 meninos. Tem a minha mãe para ajudar. Tem o meu irmão, tem... Meu irmão, quem sustenta seus filhos não é você. Quem sustenta sua mamãezinha não é você. Quem sustenta sua casa é o seu Deus. Porque em um segundo essa sua vida, que é uma névoa, vai desaparecer. E se ela desaparecer, Deus continuará sustentando a sua casa e a sua vida. Portanto, comece a adorar a Ele e dedicar a Ele tempo de qualidade. Comece a bendizer a Ele e dizer: reina, Senhor, reina em tudo na minha história. E aí você vai ter vida e vida com abundância. Vida com abundância. A questão, irmãos, é que às vezes Deus está falando conosco e nós não temos predisposição para ouvir. Não temos. Eu entreguei esse texto para um pastor amigo meu. Ele começou a ler, ele entrou em crise. Ele disse: meu Jesus, o que é que vai ser da minha vida? Aí eu disse: olha, nós dois agora vamos fazer o seguinte: a cada 15 dias a gente vai se encontrar. E vai ser tete a tete. Nós vamos
colocar em prática esse negócio. Aí ele disse assim: pastor Danilson, não é fácil não. Eu disse: quem disse que é fácil? Quem disse que tem que ser fácil? Irmãos, tudo aquilo que é bom, você precisa abrir mão de algo que também é bom. Você não tem nada bom na vida se você não abrir mão de algo que é bom. Agora você precisa entender o que é prioridade na sua vida. Eu não tenho dúvida que Deus está nos conduzindo enquanto comunidade para um tempo diferente. Qual é o tempo? O tempo em que nós seremos testados. Deus está, irmãos, nos alimentando nesta igreja. Deus está fazendo prosperar cada ministério. Deus está fazendo crescer esta comunidade de uma forma que chega a encher os nossos olhos. Prospecção que nós faremos para 2 anos, a gente está vendo Deus fazer em 11 meses. Só que existe um inimigo tramando contra nós. E nós precisamos construir as trincheiras. Nós precisamos resguardar os nossos filhos, a nossa casa. Nós precisamos cuidar dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas criancinhas. Porque o inimigo das nossas almas está furioso. Mas nós vamos construir essas trincheiras, vamos prostrar-nos diante do Deus eterno e vamos rogar a sua misericórdia sobre nós. E com simplicidade e candura de coração, a gente vai continuar fazendo a obra de Deus, arrancando das mãos de Satanás vidas e promovendo ao reino de Deus gente que quer viver para a glória de Deus. Dia após dia, hora após hora, uma igreja vai sendo fortalecida na presença de Deus, recebendo de sua graça e fazendo o nome do Cristo conhecido. E assim a gente vive. E assim a gente vive. Quantos e quantos pastores da nossa igreja em estado de depressão? Pastores com tentativa suicida, irmãos. Pastor em estado de depressão, isso pode? Será que Deus não está nele? Está nele. Está nele. Só que ele não cuidou do corpo, não cuidou do tempo. E sabe qual é o grande problema das doenças psicossomáticas? É que você vai exigindo da soma, do corpo, da psique e do nous, do espírito. Você vai exigindo, chega um dia que a conta vem. Quando a conta chega, você cai. E sabe qual é o grande problema? É que a pessoa que surta em depressão, ela surta exatamente quando todas as coisas vão bem. Ela olha ao redor e diz: a minha relação com a minha esposa está boa, estou bem no meu trabalho, não tenho problemas financeiros. Por que eu estou com tanta angústia? Por que eu estou com tanto medo? Chegou a conta, vai ter que pagar a conta. Você não quis ouvir os sinais de Deus, agora você vai ter que parar. Talvez ir para uma maca e passar alguns meses sozinho, para se lembrar que existe um Criador. Você tem que começar a olhar de novo para os pássaros e para os lírios do campo, para começar a descobrir que não é o concurso que você passou, é o Deus que sustenta os lírios e os pássaros. Você tem que voltar a dormir muito bem. Um dia eu estava lendo um texto do Martin Lloyd Jones. Ele disse assim: nós pensamos que nos aproximamos de Deus quando fazemos 5 vigílias por semana. Não sabemos nós que uma boa noite de sono pode nos aproximar mais de Deus do que uma vigília toda. Pastor, o senhor está dizendo que não é para a gente fazer vigília? Estou dizendo que é para fazer vigília, mas é quando o corpo estiver descansado o suficiente para isso. Quando não tiver, vá dormir em nome de Jesus. E a gente tem que ser responsável e cuidar do nosso corpo,
Porque Deus nos deu um templo, a gente precisa cuidar do templo. Ele não meteu o chicote para limpar o templo, então não espere que ele venha com o chicote, não, porque ele limpa, ele deixa o templo ordenado. E às vezes o processo de limpeza dura anos. Tem gente que enfrenta um quadro de depressão de 20 anos para poder sair do outro lado. Sabe o que é isso aí, irmão? Chicote. Pastor, quer dizer que é só orando você vai ficar bom? Vai não, filho. Você vai ter que passar por todo um processo. O médicozinho que você deveria ter visitado há 20 anos atrás, você tem que ir lá. Tem que passar por todo o processo. Mas nesse processo o Senhor vai te sustentar. Nesse processo o Senhor vai te fazer crescer. E daqui a 20 anos, quando você se levantar, você vai ser uma crente melhor, e um crente melhor. Talvez o 20º ano já esteja chegando para algumas pessoas que estão aqui. Uma palavra de Deus está endereçada ao teu coração. O Senhor tem sustentado a tua vida até hoje. O Senhor continuará sustentando a tua casa e sustentando a sua vida. Mantenha a casa limpa. Deixa o rei entrar, irmãos. Deixa o rei entrar. Porque se o rei entrar, ele fará coisas novas na nossa vida. Amém, queridos? E aí eu queria concluir a minha fala nesta noite lendo este versículo. Os irmãos não precisam abrir. Quando o rei estava entrando em Jerusalém, havia um misto de alegria e de tristeza. Porque não tinha um WhatsApp. Então o cara não estava na guerra dizendo: minha filha, eu escapei agora por pouco. O retorno era um retorno de muita apreensão, porque as mulheres e os filhos ficavam na porta da cidade querendo ver o pai. Imaginem os irmãos, de repente passa todo o cortejo e aquela família não vê o pai. Aquele ambiente que era um ambiente de festa, para aquela família se torna um ambiente de dor. Sim ou não? Agora imagine a outra família olhando para a multidão e vendo entre os soldados o pai. E aí há um misto de alegria e um misto de tristeza. Mas havia uma orientação. Até os que estavam tristes deveriam movimentar a bandeira. Porque embora tivesse perdido um ente querido e importante para a família, o rei estava presente. E quando o rei está presente, irmãos, nós suportamos a perca. Quando o rei está presente, nós suportamos a dor. Quando o rei está presente, nós suportamos o não. Quando o rei está presente, nós suportamos a angústia, a depressão. Quando o rei está presente, a gente vai vivendo dia após dia, sabendo que ele está presente. Haverá uma entrada triunfal, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais angústia, onde nenhuma enfermidade afetará a sua vida. E nesta entrada, quando nós formos junto com o Cordeiro de Deus, nós ouviremos o Cordeiro de Deus recebendo aqueles que ele dirá: vinde benditos de meu Pai e tomai por herança. E nós entraremos então nos portais celestiais. E quando nós nos aproximarmos dos portais celestiais, nós então ouviremos alguém da parte de dentro da cidade dizendo: quem é este Rei da Glória que vocês estão cantando? E aí nós estaremos dizendo: o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Abram os portais eternos. Abram os portais eternos, porque está entrando o Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso. O Rei da Glória é o Cristo Jesus de Expedicionários. O Rei da Glória é o Senhor da minha casa, é o Senhor da minha vida. O Rei da Glória está entrando. E aí, para sempre e eternamente, nós estaremos na presença desse Rei. Seu reino nunca terá fim.
A última notícia que eu queria trazer para vocês. Esse reino não começa quando você morre. E aí eu estou falando da morte física, tá? Porque esse reino começa quando você morre. É um paradoxo. Ele não começa quando você morre, mas ele começa quando você morre. Ele não começa quando você morre fisicamente, mas ele começa quando você morre para o mundo. E passa a viver em novidade de vida. Esse reino deseja ser inaugurado. Esse reino está à disposição da sua vida. Você que nos visita nesta noite. Você que nos escuta a partir desta mensagem gravada. O reino de Deus deseja entrar na sua casa. E Deus deseja trazer vida para a sua casa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos cantar ao único que é digno de receber. Se nessa noite alguém deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aceitá-lo como Salvador, vem à frente, nós vamos orar por você. Eu queria, irmãos, anunciar o aniversário da irmã Vilani e do nosso irmão Daniel Cabral. Uma salva de palmas para esses dois servos de Deus. Eles estão aniversariando hoje. Océlio também? Cadê o Océlio? Sinal assim com a mão. Cadê o irmão Océlio? Está lá fora, né? Irmão Océlio também é aniversariando. Deus abençoe, irmão Océlio. Irmã Rita.